Boa noite, além da consulta, estamos ao vivo para mais um capítulo de como fazer você ser a sua melhor versão. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade com a doutora Priscila Furtado. Bom, a gente fez um enquetezinho nas nossas redes sociais para saber o que seria mais importante em saúde na vida das pessoas. A gente fez umas alternativas e a gente perguntou entre controle de peso, controle de vícios, controle do estresse e da ansiedade, como prevenir doenças, qual desses fatores seria o mais importante na vida das pessoas. E eles disseram, né, vocês responderam pra gente que seria a ansiedade. Por conta disso, a gente resolveu fazer essa live e vamos falar tudo sobre crises de ansiedade, como saber até que ponto ela é normal e até que ponto ela é patológica. Oi, doutora Priscila. Oi, Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Boa noite, pessoal. Para falar então sobre ansiedade, na verdade? É verdade. E aí a gente sabe que a ansiedade até um certo ponto ela é necessária para a gente poder ter aquela motivação para evoluir, para correr atrás de crescimento, né, de uma forma geral, mas que a partir de dependendo de alguns sintomas, alguns critérios, ela passa a ser patológica, né? Então, Sim. Conta aí pra gente, como que a gente faz para saber quando que a nossa ansiedade já superou ali a normalidade e passa a ser prejudicial à nossa saúde? A gente precisa entender primeiro, gente, o que é a ansiedade. Então, a ansiedade, ela é um sentimento que é voltado geralmente para o futuro. E é um sentimento que geralmente também está relacionado ao medo. Então, é aquele medo de algo que vai acontecer no futuro, como se fosse uma preocupação, né? E o que acontece? Existe a ansiedade normal, que é aquela preocupação que vem, gera, inclusive, a gente pode ter, inclusive, sintomas físicos com ela. Então, a gente pode sentir que o coração acelera, a gente pode começar a suar, né? A gente pode até tremer as extremidades, às vezes treme a mão, percebe? Sabe quando vai fazer uma apresentação e treme? Então, pode ter sintomas físicos e ainda assim ser normal, tá? E o que vai diferenciar? Qual que é esse limite da ansiedade normal para a ansiedade patológica? O limite está no desempenho. Então, a ansiedade normal, na verdade, ela é até benéfica, porque ela faz com que a gente dê o nosso melhor e atinja o melhor desempenho. Agora, a patológica não. A patológica, ela faz com que o nosso desempenho caia. Ela piora. Então, essa é uma maneira da gente perceber. Aí tem gente que fala, mas eu suo demais. Olha, as características da ansiedade, os sintomas físicos, o quanto a pessoa se preocupa, isso é individual. Vai variar de uma pessoa para outra. Tem gente que realmente sente mais, tem gente que sente menos, porque nós somos diferentes. Mas é importante prestar atenção no desempenho. Então, por exemplo, tem gente que pode até não ficar tão ansioso, mas tem uma queda do desempenho, tá patológico. E tem gente que às vezes tem muita ansiedade, mas mesmo, tipo assim, aquela pessoa mais ansiosa, mais agitada, mais irritada. Mas se isso não atrapalha o desempenho dela, isso é uma característica dela. O desempenho, assim, você fala, é na qualidade de desempenhar as atividades laborativas, né? Relacionamento com as pessoas, porque às vezes a pessoa não se percebe, mas quem convive com ela sente aquele peso, aquela coisa mais agressiva de alguma forma, e aí isso é importante a gente estar sempre se conhecendo e se percebendo, né? Isso. A questão da concentração, muitas vezes, às vezes o paciente chega e fala, ai, doutora, eu tô tão esquecida, tipo, já tá achando que tá com Alzheimer, mas na verdade é um excesso de ansiedade, a pessoa tira aquele foco, né? Aquela concentração dela tá completamente espalhada, assim, a atenção tá desfocada, né? Muita coisa ao mesmo tempo, e aí não prestando atenção é difícil de você reter informações. E aí não é um problema de memória necessariamente, né? Pode, assim, compromete o desempenho, às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei onde eu tô com a cabeça. Mas, na verdade, às vezes aquela ansiedade tá gerando ali
a dificuldade de, de realizar as assim, tarefas. uma maneira fácil da gente perceber é realmente começou a atrapalhar a sua vida. Se ela começou a atrapalhar, se ela começa a gerar sofrimento, gente, minha cachorra não para de latir aqui. Ela é um pedacinho desse tamanho e fica lá latindo. Desculpa. Parece o grandão. Daqui a pouco ela para. Mas, assim, uma dica fácil é essa. Começou a causar sofrimento, começou a atrapalhar a sua vida. Percebeu que está atrapalhando? Está em excesso. Né? A questão da dose. Então, perceber, lembrar, porque às vezes a gente acha que começou a ficar agitado, bom, isso já é patológico, eu preciso tomar remédio? Não. Tem aquela situação que é normal, que é esperada, que a gente sente mesmo, que todo mundo sente, né? Às vezes fica mais agitado, esse medo do futuro. É isso, o futuro é incerto e todas as incertezas geram um certo medo na gente, né? Mas num determinado momento, se isso começa a atrapalhar a sua vida, a te impedir de fazer alguma atividade, então tá patológico e a gente precisa cuidar. E é interessante porque a ansiedade, ela não vai começar do nada. Geralmente é um processo. Então você vai começando a ficar preocupado com aquilo, vai preocupando cada vez mais. Então existem maneiras da gente evitar, da gente se perceber. Bom, percebeu, essa ansiedade tá normal ou tá começando a me atrapalhar? Se tá começando a me atrapalhar, eu preciso tomar um cuidado, né? Ter um olhar para isso antes que isso se torne um problema na vida, né? Daí a gente falar, então, pensando de alguma forma em critérios de diagnóstico, então, atrapalhar no desempenho no trabalho, atrapalhar na qualidade do sono, atrapalhar nas relações com as pessoas, atrapalhar na concentração, né, ao realizar as atividades. Às vezes pode, inclusive, alterar o peso daquela pessoa, porque acaba inconscientemente colocando na comida, né? Tipo assim, a relação com a comida que os nutricionistas te perguntam, qual a sua relação com a comida? E às vezes a gente fala, nossa, como assim minha relação com a comida? E aí, na verdade, você acaba ganhando ou perdendo peso, né? Então, ali, uns 5% a mais ou a menos, isso pode estar relacionado com o transtorno de humor, que pode ser ele ansioso ou depressivo. Então, que tudo isso, na verdade, entraria como critério diagnóstico e as próprias pessoas também, às vezes a gente não se percebe, mas os nossos amigos, os nossos familiares podem chegar para a gente e dizer, nossa, mas você tá meio... Ou relata para o médico, tá mudando, né? Ai, não era agitado desse jeito, não era nervoso. Não Isso é um ponto importante. Aquela pessoa que sempre foi assim, que desde que ela se entende, ela é assim, e aquele que não era e de repente ficou. E isso é algo que a gente precisa prestar atenção. E a questão do período também. Faz uma semana que você tá assim, se você passou por algo importante na sua vida, às vezes isso se justifica. Mas quando isso começa a durar meses, a gente tem que ter um cuidado, né? Ou seja, aí já é uma situação assim, quando existe a suspeita de um transtorno mesmo, de ansiedade, ou seja, de uma doença que já se instalou, aí não tem jeito, você precisa de um profissional, né? Aí você vai precisar de um médico, de um terapeuta, e para a gente tratar isso. O que eu acho que a gente faz aqui no Além da Consulta, a ideia é a gente prevenir, evitar que isso se instale. Então, a ideia é começar a se cuidar antes, começar a se conhecer antes, para que isso não evolua. Exatamente. Então, vamos falar para o pessoal que está assistindo a gente, então, o que eles já podem assim fazer sem necessariamente, quando eles começarem a perceber esses sinais, esses sintomas, o que eles já podem estar fazendo por conta antes mesmo de ir atrás de um médico, porque às vezes, né, quais são as dicas assim para melhor controle desse quadro de ansiedade? Porque ansiedade todo mundo tem, eu tenho. Todo dia, assim, como a gente falou, né? Tem o lado bom, porque é aquele medo do novo que acaba motivando para a gente, né, sempre evoluir, mas
quando a gente percebe que tá fazendo mal, que tá tendo esses sinais e sintomas que a gente comentou, que o que pode fazer? Qual é a dica para a gente tentar controlar isso sem necessidade de uma medicação, por exemplo? Eu mesma uso várias técnicas, tá? Mas a mais fácil, na minha concepção, é o seguinte: se a ansiedade ela é voltada para o futuro e é o medo de algo incerto, a melhor maneira é a gente voltar para o tempo presente. Então, quando a gente volta para o tempo presente, a gente tem controle sobre aquilo que está acontecendo nesse momento. Você tem controle. Você tem controle sobre a sua respiração, você tem controle sobre o que está acontecendo agora. Mas no futuro, não. Então, esse medo que acontece relacionado à ansiedade é isso, gente. Imagina, quando você começa a pensar, nossa, o que será que vai acontecer? Nesse ano de pandemia, então, quantas pessoas não desenvolveram transtornos ansiosos por causa disso, pelo medo do que ia acontecer? Ninguém tem como prever o futuro. Ninguém tem essa resposta. Então, a melhor maneira de você sair desse quadro de ansiedade, quando você começa a entrar nessa preocupação, porque a preocupação é isso, é você ocupar de alguma coisa antes do tempo, tá? Antes do prazo. Entendeu? Então, não resolve. O que você faz? Sai do futuro e volta para o presente. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Eu falo, volta para o presente, pensa, onde eu estou sentado, o que eu estou fazendo agora, o que eu dou conta de fazer. Agora, nesse momento, o que eu posso fazer? Ah, não posso fazer nada. Se você não pode fazer nada, já está resolvido, né? Porque diz que o que não tem solução, solucionado está. Então, É verdade. E muitas vezes, assim, se a gente se olhar, por exemplo, né? Desde a prova, a gente fica com medo da prova. Mas agora você tem que fazer o quê? Você tem que estudar. Então, tipo, agora tá tudo bem. Depois fala, eu tenho que entregar trabalho para residência, fazer o TCC, né? Ou, e agora como é que vai ser procurar um novo emprego? Às vezes você já cria uma coisa tão maior na sua cabeça que quando você vê, passou, você resolveu, você fez o que tinha que fazer e aquele medo todo que te gerou angústia, assim, não só não resolveu, mas como piorou muito sua qualidade de vida, assim, suas relações com as pessoas, sua qualidade do sono e tal. Que se você realmente treinar essa dica que você deu de tentar se colocar no presente e se planejar o que eu posso fazer agora e sempre buscar o agora, já melhora bastante o nível de estresse, assim, né? Tipo, e aí resolvendo umas coisinhas, um passo de cada vez. Boa dica. Uma segunda aí, conta pra gente, que dá pra só para as fazer. pessoas terem uma ideia, 90% das nossas preocupações não se concretizam. Então, olha como que a gente sofre sem necessidade. A gente sofre por antecedência. Eu falo, gente, esse é um péssimo hábito, sofrer por antecedência. A gente tem que parar com isso. É isso, volta para o presente. Uma maneira fácil de voltar para o presente, a gente tem várias técnicas, meditação, mindfulness, relaxamento, qualquer uma dessas, tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas meditação, eu vou ter que fazer aula, vou ter que aprender, ficar concentrando, é difícil demais. Gente, já tem estudos que mostram que alguns segundos são suficientes. Então, é questão de você parar onde você está, naquele momento em que você começar a sentir, primeiro, identificar os sintomas físicos. Então, começou a perceber, tô ficando sudorento, tô ficando agitado, volta e respira. A gente tem controle sobre, a gente respira sem pensar, mas a gente tem controle sobre a respiração. Então, volta e respira. A respiração abdominal, então observa, se a sua barriga está indo para frente, né? Ela tá aumentando e reduzindo de volume ali. Se você tem a respiração curtinha, né? Abdominal, exatamente. Então, respira e volta. Começou a respirar, é isso. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Pensa, sente aonde você está sentado, no que você está encostando. Isso te traz para o presente. São alguns segundos e geralmente isso é suficiente para você começar a sentir os benefícios. Eu pratico isso com frequência, e inclusive com os pensamentos, né? Quando começa a viajar para lá, você volta e fala, não, peraí, eu tô aqui agora. Vai ficar lutando às vezes, entendeu? Vai ficar uma coisa, não, mas se acontecer, você volta,
e fala, calma, eu tô aqui agora, o que eu posso fazer agora? Sempre se perguntar isso, o que eu posso fazer agora? E Outra aí, com coisa que ajuda, essa serenidade, ela é transmitida para o outro que convive, né? E eu tô, assim, tô aprendendo muito com a doutora Priscila na prática, porque eu sou o oposto, eu sou ansiosa, meio agitadinha, e ela realmente fala: calma, Poli, respira, vai dar tudo certo. Eu, tá bom. E realmente isso é algo que, essa serenidade, quando a gente faz isso que você tá dando, de respirar fundo, tipo, de repente, só de prestar atenção, você vê que você tá respirando. E aí, quando você presta de ansioso. E ansiedade, o porque lance do isso é um dos abdômen, sinais. exatamente. E ai, me perdi o que você estava falando aí. Mas, ó, na ansiedade, a gente produz cortisol, hormônios de estresse. Então, isso realmente existe uma explicação para que a gente sinta todos esses sintomas. Mas a gente não precisa ficar nisso, né? Não tem necessidade. Então, você volta e toma as condutas que são necessárias. Então, a primeira E dica vamos seria falar também o relaxamento. Mas existem outras coisas que podem ser feitas. Uma massagem pode ajudar você tirar um tempo para você, para ficar lá sozinho, né, num lugar calmo, recebe uma massagem relaxante para ajudar a questão da tensão muscular, que também pode ser uma das consequências da ansiedade. Outra a coisa que importância ajuda, de já que ter a um gente... momento de lazer, né? Que você está Uhum. momento de lazer, porque isso é um momento que desestressa. Então, não é só obrigação, obrigação, obrigação. Relaxamento, talvez, vamos supor, né? Nem todo mundo precisa necessariamente ser uma massagem, mas você precisa ter aquele momento em que você faça algo que você goste, que seja valioso para você, para tirar aquela Mas atenção daquelas obrigações, né? a ansiedade te acelera, é um movimento de aceleração, porque você sai do tempo presente e você vai para o futuro. Então, como se você estivesse acelerando o tempo. E aí você precisa desacelerar. E tem várias atividades que desaceleram. E isso, todas elas que te desaceleram, elas vão ajudar a regular o organismo, diminuir esse nível de cortisol e aumentar o nível de serotonina, que vai estar relacionado à questão de relaxar, de ser calmante, de trazer um bem-estar. Então, contato com a natureza é comprovado que contato com a natureza ajuda a relaxar. Uhum. Atividades que envolvem música, tocar um instrumento, por exemplo, cantar, dançar, são atividades que vão estar relacionadas também ao controle da ansiedade. A questão da massagem, como eu disse. Existem até, por exemplo, outra coisa que a gente precisa lembrar é a alimentação e atividade física. A atividade física, como eu expliquei na live, da serotonina e do bem-estar, a Da atividade física serotonina. ajuda a liberar a serotonina e isso acalma, ajuda a relaxar. Hoje mesmo eu estava com umas emoções, estava meio angustiada, e é isso, malhei, saí zen, calminha. Hábitos Liberou a alimentares, endorfina. olha, imagina isso. Já existem vários estudos que mostram que comer muito açúcar, fritura e alimentos refinados estão associados a um maior índice de ansiedade e depressão. Então, as pessoas que têm uma alimentação rica nesses alimentos têm maior chance de ansiedade e depressão. A gente não sabe, essa é aquela dúvida, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, você não Sim. sabe se é o fato de estar já com alterações de humor, se isso leva a maus hábitos alimentares ou se é o mau hábito alimentar que leva à doença. Eu acredito que é um ciclo mesmo, né? Os dois se retroalimentam. Então, a gente tem que cuidar tanto do humor quanto da alimentação. Uhum. E qual o impacto, então? Vamos dar assim o impacto que a ansiedade pode trazer na vida de quem não se percebe assim, né, com esse quadro ansioso assim. De repente vai no pronto-socorro, acha que está infartando, a famosa síndrome do pânico, que acorda no meio da madrugada com aquela palpitação, sudoreico, né, suando pra caramba, acha que tá morrendo, vai no pronto-socorro várias vezes. Seria uma, né, assim, um Quando já impacto está negativo. A nessa pessoa situação,
Acho que quando já está nessa situação, você precisa de uma ajuda profissional, né? Você não vai conseguir sair Sim, dela. Aí tem que buscar ajuda. sim. Mas eu acho que o resumo, né, da nossa live aqui seria isso, a gente identificar antes de chegar nesse ponto. Antes de deixar que a ansiedade tome conta da sua vida, do seu corpo. Olha, é, são coisas simples que a gente pode fazer. Então, eu falo que o que, que acontece? Como a gente não está habituado a observar o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso humor, o que, que acontece? As coisas vão acumulando, de repente elas explodem e a gente não sabe de onde vem. Então, é onde um quadro de ansiedade é isso. A pessoa realmente tem uma dor no peito muito forte, tem falta de ar, coração acelera, ela realmente tem uma sensação de que ela está morrendo. Ela pode ter uma crise, né? Conhecido E por aí vai parar no somatização, né? pronto-socorro e às vezes vai receber o diagnóstico lá no pronto-socorro. Porque aí eles vão investigar, não vão achar nada, né, assim, relacionado ao coração, relacionado aos órgãos, e aí ela descobre que ela tem ansiedade. Mas como que a gente vai perceber isso antes? É isso, percebeu que já tá ficando agitado, começou a ter muito pensamento, tá preocupando demais. Será que não é hora de você olhar para você e começar a tomar essas pílulazinhas naturais para depois você não precisar tomar uma pílula medicamentosa, né? Então, assim, É, é isso, essas dosezinhas de relaxamento, de autocuidado, às vezes trabalho voluntário, então também pode ajudar, porque isso dá um significado para a vida, ocupa a nossa cabeça com coisas boas. Então é isso tem essa aí. questão, pode ser atividades religiosas. Então, olha quanta coisa que a gente já falou aqui. Vamos resumir tudo que pode ser feito para aliviar nossa ansiedade. Voltar para o tempo presente através de meditação, relaxamento, mindfulness, fazer uma massagem, alimentar-se bem, praticar uma atividade física, atividades em grupo, atividades religiosas, atividades voluntárias, tudo isso. E olha, o que, que o pessoal está perguntando aqui? Olha, nossa, já estou anotando. Ansiedade pode levar ao toque? São quadros diferentes, né? Ela não vai levar ao toque. O Na toque. verdade, é um transtorno ansioso. Dentro do diagnóstico, porque existem vários transtornos ansiosos, uma vez que os diagnósticos nada mais são do que caixinhas, né? Então é como se, baseado naquele sinal, naquele sintoma, se preencher critérios, a gente coloca no diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, ou síndrome do pânico, ou o tal do burnout, que todo mundo fala, que é assim, em decorrência do excesso do trabalho. Então, todos eles variam um pouquinho na questão dos critérios, mas todos estão bem relacionados com a alteração do sono, alteração da concentração, alteração comportamental, interferência na relação interpessoal, que são tudo isso vai estar de alguma forma dentro dos critérios aí desses diagnósticos As de fobias, ansiedade. né? Você tem as fobias, transtorno de estresse pós-traumático. Então, existem vários quadros. Mas todos Então, eles, de certa forma, vão estar relacionados a uma preocupação, a esses sentimentos, entendeu? No final das exatamente. contas, a raiz, Ó, mas eles vão se dividir, né? a Juliana falando aqui, sou mega ansiosa. Então, e aí vamos seguir as dicas, fazer o que gosta, descarregar esse estresse todo, porque né, tem muita coisa para se autoconhecer, e aí, através dessas pequenas medidas, não deixar evoluir aí esses diagnósticos, por exemplo, que já seria numa fase mais avançada, assim, da doença emocional, né? Uhum. Transtorno Você vê, mental aí. olha. É quando ela fala sou mega ansiosa, a gente sabe que as pessoas que já têm essa característica ansiosa, elas têm uma chance muito maior de desenvolver um quadro de ansiedade. E existem estatísticas que falam que até 25% da população, em algum momento da vida, vai desenvolver um quadro ansioso. Então, gente, por isso que a gente tem que se conhecer, ter esse cuidado e prevenir. Porque tudo é prevenção, né? Começar a cuidar antes. Às vezes é questão de você
mudar a perspectiva. Se já reconhece que é ansiosa, esse é o primeiro passo. Entendeu? Então, assim, você já deu um passo enorme. E lembrando o mais difícil é que você saber que você tem essa característica. Que com o envelhecimento... Porque se você sabe, você fala assim, opa, eu preciso fazer alguma coisa para cuidar disso. Imagina que você tem uma ferida. Se você finge que ela não existe, ela vai ficar cada vez pior. Ela pode infeccionar, enfim, vai te dar um monte de problemas. Agora, se você olha para a ferida e fala, opa, eu tenho, vou cuidar, essa ferida vai fechar, vai melhorar, né? Então, é a mesma coisa. Se você já reconhece, olha para isso, cuida. Você já recebeu várias dicas e é só colocar isso em prática, né? Outra maneira, na psicologia positiva, a gente fala muito disso, sobre mudar a maneira de enxergar a situação. Tentar enxergar por uma outra perspectiva. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo. É o mesmo fato, coisa... né? Uhum. Então, aí você só enxerga diferente. Exatamente. Por exemplo, na pandemia, né? Todo mundo, eu tô com medo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar Covid? Será que alguém da minha família vai pegar? Peraí, o que eu posso fazer? Sair dessa situação. Porque se você entrar nela, você vai enlouquecer, vai ficar cada vez mais agitado, porque você não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre o futuro, sobre quem vai pegar, quem não vai, né? Então, assim, aí você volta para o presente e fala, opa, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora é evitar uma aglomeração, lavar minha mão, usar máscara, enfim. Sim, estou tentando cuidar. Muitas vezes carrego a ansiedade na comida gostosa. É inevitável. A fome emocional é uma questão. Algo que a gente vai entrar em contato. Vamos fazer uma outra live com a nutricionista para falar sobre fome emocional, então. E só lembrando também com relação ao processo... deixa eu dar uma dica rápida, porque aconteceu comigo hoje. Então, hoje à tarde eu tive uma perda de uma paciente, enfim, fiquei chateada, fiquei triste, cheguei em casa, obviamente, comecei a comer e eu não tava com fome. Eu já tinha comido. Então, quando eu comecei a comer, que eu vi que eu falei, opa, tá comendo a mais. Aí eu percebi, eu falei, puxa, eu tô comendo, na verdade, por um sentimento, não é por necessidade. E aí eu falei, ao invés de ficar comendo, fui lá, coloquei minha roupinha de ginástica, subi na bike, pedalei, pronto, minha fome foi. Passou. Então, a gente tem que desenvolver essas estratégias. Como minimizar a ansiedade em crianças? Essa pergunta também é muito boa. Um dos sinais, às vezes, em crianças, por exemplo, às vezes a criança chupa dedo, quando começa a roer unha, pode ser um sintoma de ansiedade, né? Isso, geralmente, na criança, está relacionado a alguma carência, alguma falta, algum sentimento. O ideal é tentar identificar, é observar o que está acontecendo naquele momento, entendeu? O que aconteceu um pouquinho antes e perceber qual é o sentimento que está por trás. Sempre existe alguma coisa por trás. Porque muitas vezes tem vários sintomas, né? Por exemplo, coceira de causa psicogênica, assim, é uma ansiedade, e aí às vezes passa em um monte de dermato, porque cronifica, às vezes dor de estômago, então assim, uma série de sintomas que a gente chama de somatização, que é quando a pessoa, na verdade, tem algo na mente que não é resolvida e transforma aquilo num sintoma físico. Então, por isso é importante a gente se conhecer e sempre estar se percebendo. O que hoje em dia é meio complicado, porque na velocidade das informações e de entrega e de trabalho, a gente acaba vivendo muito mais o mundo exterior do que aquela coisa interna, né? De estar se enxergando, se respeitar no sentido de ter momentos de lazer, essas coisas, isso tudo é prevenção, faz parte do processo de prevenção. Eu só queria lembrar também que eu esqueci que no envelhecimento, para quem não se percebe, os traços de personalidade, né? Às vezes tem pessoas que tendem a ser mais ansiosas, mas
no envelhecimento, aquela pessoa ela fica extremamente irritadiça ou nervosa, e isso não tem como tratar, né? Isso é um processo que faz parte da sua trajetória toda de vida. Como que você se relaciona com os seus obstáculos, como que você se respeita né, assim, naquilo que você quer como meta, né? Tipo, alcançar na vida, mas também se respeita em momentos de lazer e de relações interpessoais. Então, porque às vezes é complicado, chega lá numa fase final, a pessoa afastou todo mundo dela e ela fica sozinha, e aí cada vez mais carente, e aí ela vai em muitos médicos atrás de algo para curar aquele excesso de sintoma, que na verdade é tudo somatização. Não é doença física, porque exame a gente faz e não aparece nada. Ela realmente sente tudo aquilo, realmente é pesado, mas é algo que a gente precisa estar sempre alinhado, vivendo o hoje e trabalhando com as nossas emoções dia após dia, para evitar as doenças, mas também para ter a vida plena, né? Que é a boa relação com o seu corpo físico, o mental, o espiritual e com os relacionamentos. Isso é saúde de uma forma integrativa, né? Com relação, para encerrar, a ansiedade em crianças, e olha, a ansiedade passa para os nossos filhos, no caso, netas, o que que acontece? A ansiedade em criança, então, é sempre observar o que está por trás, se houve alguma mudança, se chegou um irmãozinho, se mudou de escola, né? Às vezes, até questão de bullying, pode ter vários motivos, então é a questão de ter esse olhar e tentar identificar as situações. Se passa para os filhos, a gente tem, né, realmente as questões genéticas. Então, se você tem histórias de transtornos de humor na sua família, aumenta a chance, lógico, das próximas gerações terem, tá? Mas também tem a influência do ambiente. E crianças aprendem muito com o que elas veem, muito mais do que o que elas ouvem. Então, não adianta a gente virar e falar para a criança, você tem que ficar tranquila e você age totalmente ansiosa nas situações. Ela vai aprender com a maneira como nós agimos. Então, sempre observar isso, né? O que será que está acontecendo ao redor e de que maneira que nós estamos agindo. Muitas vezes, quando a gente muda a nossa maneira de agir, a criança muda também, tá? É lógico que não é sempre. Então, assim, Priscila, não, eu sou tranquila, realmente o ambiente é tranquilo, mas a criança está ansiosa. Então, às vezes, busca até outras situações fora ali do ambiente familiar, alguma coisa que possa estar contribuindo para isso. As crianças, elas, imaginem, gente, nós somos adultos e às vezes nós temos dificuldade de reconhecer nossas emoções. Imagina a criança. Então, é nosso papel ensinar também, né? Ensinar, olha, o que está acontecendo, perguntar, conversar, observar a emoção. A gente entender isso, olha, de onde está vindo essa angústia nossa? Tem dia que a gente está angustiado, mas a gente nem percebe. E aí essa angústia vira uma irritabilidade, de repente você está sendo grosso com alguém de uma maneira desnecessária, né? De repente está ali, percebeu que não está conseguindo concentrar no dia, que as coisas não estão rendendo. O que será que está por trás disso? Será que não tá tendo algum motivo? Será que não tem um quadro aí de ansiedade, de repente? Então, é isso, começar a olhar para a gente com mais carinho, com tempo, com calma e cuidar, colocar em prática, né, todas as atividades aí que a gente sugeriu para vocês. Isso aí. Maravilha, acho que essa era a mensagem que a gente tinha para passar sobre a ansiedade. Continuem acompanhando Além da Consulta. Obrigada por terem participado. Obrigada, Priscila, por se disponibilizar nesse domingo à noite a dar a dica para as pessoas aí. Tchau, gente. Obrigada por terem participado aí. As perguntas são sempre boas, ó. Fica tudo mais agitado. Se a gente não respondeu, pode escrever nos comentários que a doutora Priscila responde depois, na sequência, ao longo da semana, ok? É verdade. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, boa semana. Boa noite.